Vamos iniciar essa noite, mais um encontro, onde nós vamos poder falar um pouquinho mais dos ensinamentos do nosso Criador, do nosso Pai Maior, da doutrina espírita, a qual amamos bastante. E vamos fazer então, como é habitual, a nossa prece inicial. Mais uma vez, agradecemos ao nosso Criador, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos da espiritualidade, pela oportunidade de, em coração, nos unirmos para recebermos um pouco mais de ensinamentos, para receber energias benéficas que vão nos trazer uma paz maior, uma tranquilidade. Como é bom sentirmos já essa energia nos envolvendo, acalentando o nosso coração, ocupando a nossa mente com essa melodia. Podemos vislumbrar esses nossos amigos abnegados a nos abraçar, a nos trazer mais uma vez o que há de melhor. Que essa noite seja muito frutífera para nós todos, em todos os sentidos. Que a paz se aloje no nosso coração, que a luz nos envolva sempre. Assim seja. Nós estamos mais uma vez, o Centro Espírita Laços Eternos, dando a oportunidade de nós trabalhadores e de todos aqueles que simpatizam com a doutrina espírita, que são espíritas, a compartilhar um pouquinho mais dos ensinamentos que o nosso Pai Maior, o nosso Criador, nos deixou. A proposta hoje é conversarmos um pouquinho sobre a família universal. Mas antes eu gostaria de falar um pouco. A internet não anda muito amiga ultimamente, né? Falar um pouquinho sobre a nossa família, porque ultimamente, tendo em vista essa pandemia, é um assunto que está em alta, a família, porque é um momento que nós estamos convivendo bastante com ela, é um momento que a gente está tendo de compartilhar mais todas essas experiências que a gente pode trocar com a nossa família, mas às vezes o corre-corre do dia a dia não nos dá tantas oportunidades. Juntos, muitos estão fisicamente, outros, a família está um pouquinho longe, moram sozinhos, mas devido à tecnologia fica até fácil nós entrarmos em contato também. Então, essa aproximação, se não física, ela se torna maior também porque a gente tem mais tempo de ligar por vídeo, por chamada, enfim, várias maneiras que a gente tem de estar pertinho. E quase 3 meses já deu para a gente tirar algumas conclusões, já deu para a gente verificar algumas modificações em nossa conduta, em nosso pensamento e por parte dos nossos familiares também. Mas vamos primeiro falar o que seria a família. A grosso modo, assim, de uma maneira genérica, é um agrupamento de pessoas, né, de humanos, que formado por 2 ou mais pessoas, com ligações biológicas, ancestrais, legais ou afetivas, que geralmente vivem ou viveram na mesma casa. Então,
um aspecto sobre a família. Por ser formada por pessoas solteiras, casais hétero ou casais homo, entre outras constituições presentes em diferentes contextos sociais, constitui uma das unidades mais básicas da sociedade. Realmente é uma das unidades mais básicas da sociedade, a família. Agora, o Espiritismo, ele nos ensina através da lei da sociedade, na questão 768, que nós somos criados para vivermos em sociedade, que ninguém consegue viver sozinho, porque ninguém detém todo o conhecimento necessário para viver sozinho. Nós precisamos viver com as pessoas para ensinarmos o que nós sabemos, para aprendermos o que eles têm a nos ensinar, para fazermos essa troca e assim nós termos a oportunidade de crescermos, de evoluirmos. Isolados, nós não conseguiríamos crescer e evoluir, porque nós não teríamos condições de passar por tantas experiências que são necessárias à nossa vida. Então, o núcleo familiar é muito importante também por isso, porque é o local que a gente trabalha assim de uma maneira mais natural, nós somos autênticos. E quando nós somos autênticos, nós temos a oportunidade de aprender com o nosso semelhante dentro do nosso lar e ensinarmos. E nós temos condições de observar algumas coisas que nós podemos dar uma ajeitadinha. Na mesma questão, diz o seguinte, que o homem deve progredir, mas não pode fazer isso sozinho. Com certeza não pode fazer isso sozinho. Então, se não for na família, consequentemente nós vamos fazer isso em outros núcleos que nós estivermos frequentando. Então, existem outros núcleos também, mas a família é um dos núcleos mais importantes, se não o mais importante. O Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 18, ele fala da família corporal e espiritual. A família corporal nós já sabemos. O nosso pai, a nossa mãe geram o nosso corpo, nós reencarnamos, mas muitas vezes nós estamos com pessoas no nosso lar que nós não temos muita afinidade. Existe uma dificuldade do entendimento, cada um pensa de um jeito, existe aquela situação que às vezes nos deixa tristes, constrangidos, mas é muito importante que isso aconteça, porque são nesses momentos que nós estamos crescendo e aprendendo, que nós estamos fazendo com que a gente domine os nossos ímpetos, que a gente procure ser melhor, seguir os ensinamentos cristãos. Então, mesmo que não exista uma ligação espiritual com aqueles espíritos que formam a nossa família, é muito importante, é muito produtivo, porque são essas situações que nos fazem crescer e evoluir. Mas existem também aquelas famílias que são ligadas no aspecto espiritual, ou por já terem se conhecido em outras ocasiões e voltam a se encontrar, e existe uma alegria, uma paz, uma serenidade, um entrosamento maravilhoso. Existem muitas famílias assim também. Existem famílias que se unem, espíritos afins, amigos, para ajudar aquele que vem na mesma família, mas que precisa de orientação, que precisa de carinho, que precisa de compreensão, que precisa ser direcionado ao bem sempre. Então, a nossa família corporal também a nossa vida, ao andamento da nossa jornada evolutiva. No livro
no céu e na terra, o Clarencio, entre a terra e o céu, desculpa, o Clarencio ele fala da família espiritual, que é aqueles espíritos já que se amam, que se compreendem. E ele diz o seguinte, Clarencio diz o seguinte, a família espiritual é uma constelação de inteligência, cujos membros estão na terra e nos céus. Aquele que já pode ver mais um pouco, auxilia a visão daquele que ainda se encontra em luta por desvencilhar-se da própria cegueira. Olha que bonito. Então, aquele que já está mais evoluído, que já está mais pronto a amar, ele ensina aquele que ainda não aprendeu muito. Esses nossos amigos, essa nossa família espiritual, ela é muito importante para nós. Quem sabe alguns irmãos, alguns familiares nossos, eles estão na espiritualidade ainda, nos auxiliando em prece, nos auxiliando da maneira que nós mais pudermos aproveitar. O importante é que a gente sempre aproveite, não deixe passar a oportunidade de ir praticando tudo que a gente já conhece, tudo que a gente já aprendeu, tudo que o nosso próprio coração diz, vá por esse caminho, que é o melhor caminho a seguir. Nada é acaso, nós sabemos que nada é acaso, muitos falam, ai, a minha família é difícil, eu não me relaciono bem, eu não sei por que eu nasci nessa família, se queixa às vezes da mãe, do pai, dos irmãos, os pais às vezes acham os filhos difíceis, enfim, mas não é acaso, acreditem. Nós fomos gerados, nascemos e ficamos no seio familiar que nós tínhamos e temos necessidade. Deus está sempre conosco e Ele não faria com que nós passássemos por essa experiência se não fosse necessário a nós. Com certeza, nós precisamos disso. Agora, como está sendo essa nossa convivência? Esse período aí que a gente está isolado. A gente está tendo mais paciência, mais tolerância. A gente já conseguiu respeitar as ideias, o jeito do outro comportar. Ou a gente ainda, nós nos pegamos ainda querendo modificar as pessoas, querendo fazer com que elas façam o que a gente acha certo. Como que tá essa nossa relação? Ela tá calma, tá serena? Ou a gente já tá meio cansado, esgotado, estressado, porque as coisas não fluem do jeito que a gente quer? A responsabilidade não é do outro, a responsabilidade é nossa, e muito nossa. Então, nós precisamos sempre analisar se isso está sendo positivo para nós. E precisa ser positivo, que é uma oportunidade, né? A gente tem até notícias do aumento das discussões, das separações de casais, a violência doméstica bastante. Então, muitas pessoas precisam refletir, nós precisamos refletir, porque a convivência é difícil, mas é uma experiência maravilhosa para o nosso crescimento. Normalmente, quando existem essas dificuldades, o porquê, e nos estudos nós chegamos à conclusão que os culpados, um dos culpados, nós poderíamos dizer assim, é o orgulho e o egoísmo. O orgulho e o egoísmo faz com que a gente sempre ache que tem razão, faz com que a gente sempre ache que nós somos superiores. O orgulho e o egoísmo faz com que a gente maltrate as pessoas, que a gente não tenha paciência, tolerância. Então, são ervas daninhas que nós precisamos eliminar do nosso coração. Além do orgulho e o egoísmo, existem outras
outras imperfeições que nós temos, mas basicamente são essas duas que fazem nós nos perdermos e não sabermos como tratar o próximo. O orgulho, o egoísmo. A falta de caridade também seria, porque se nós fôssemos caridosos, a caridade moral, nós muitas vezes compreenderíamos o nosso próximo e nos calaríamos até, ou deixaríamos que a pessoa tivesse aquela postura sem criticarmos, sem julgarmos, e uma série de coisas que a gente ainda faz. Na questão 785 do Livro dos Espíritos, ele volta a falar que uma das ferramentas que dificultam muito, o nosso progresso é o egoísmo e é o orgulho. No Livro dos Espíritos também consta isso. Nas obras póstumas também nós podemos verificar que o egoísmo e o orgulho está lá, contido, dizendo que é um entrave para a nossa evolução. E se a gente for avaliar, realmente é. Porque o orgulho faz a gente tomar atitudes anticristãs. Faz com que a gente tome atitudes que não são boas nem para nós e nem para aquela pessoa que recebe uma palavra, uma atitude nossa. Quando nós nos colocamos como superiores, olhamos de cima para baixo, o que acontece? A gente humilha as pessoas. A gente faz com que elas se sintam inferiorizadas. Muitas vão se sentir assim. A gente cresce, mas de uma maneira ilusória, porque na realidade não é. Quando Deus nos criou e criou todos nós, Ele criou com o mesmo amor, com o mesmo carinho. Ele não privilegiou ninguém. Se Deus nos criou com o mesmo amor e com o mesmo carinho, é porque realmente nós somos importantes para Ele. É porque realmente Ele espera que a gente retribua ao nosso próximo esse mesmo amor, esse mesmo carinho. Na lição 24 do livro Fonte Viva, Emmanuel nos convida a desintegrar a concha. Quando nós temos sentimentos que não são positivos, nós nos fechamos. É como se nós fôssemos uma concha e nos fechamos. Ficamos fechados para qualquer tipo de relacionamento melhor, para compreender, para amar, para tolerar. A gente fica fechado, fica impermeável, ficamos refratários a qualquer tipo de troca, a qualquer tipo de conversa, de sentimentos bons, de trocas de energias boas. Então, nessa lição 24 do Fonte Viva, nos é orientado a gente abrir a concha. Porque quando nós abrimos o nosso coração, nós recebemos muito mais. Nós recebemos amor, nós recebemos muitas energias que vão nos ajudar, que vão nos deixar mais tranquilos para poder fazer essa intermediação. Se essa postura é importante para nós, família, o que diria para a família universal? Todos nós estamos tendo notícias dos confrontos que existem entre os povos por causa de religião, por causa de racismo, homofobia, pessoas que não aceitam pessoas de outras raças, xenografia, pessoas que não aceitam posturas políticas, ideológicas, enfim, tudo é motivo para brigas, confrontos, mortes, assassinatos. Isso, infelizmente, ainda existe. Um dia nós vamos falar, isso faz parte do passado. Todos nós somos iguais, nos amamos, mas ainda não. Tem pessoas que consideram aquele que tem um poder aquisitivo maior, consideram como se for, aquela pessoa se considera mais importante, porque tem um cargo, é mais importante. Na realidade, nós somos todos iguais. Deus sempre nos mostra isso. A espiritualidade sempre nos passa esse tipo de informação, de instrução.
Jesus, no Evangelho, ele traz muitos ensinamentos que nos remetem a entender que somos iguais. E o que nós podemos fazer para modificar isso? Eu fico pensando, esse momento que nós estamos passando agora, esse vírus que está aí, será que Deus não quer nos mostrar que nós somos todos iguais? Que essa enfermidade, ela pode atingir pobres, ricos, negros, brancos, amarelos, brasileiros, pessoas de outros países. Será que Deus não está mostrando que não existe divisão? Que nós somos uma única família? Uma família universal que habita esse planeta Terra? Será que nós não estamos percebendo que aquela doença que estava lá longe na China chegou aqui, como chegou em outros países? Ou seja, nós somos um povo só. Nós não tínhamos que brigar por nada. Nós tínhamos que nos respeitar. Nós tínhamos que nos amar. Nós tínhamos que nos ajudar um ao outro. Que bom que nós podemos vislumbrar também várias pessoas fazendo bem. Pessoas que fazem o bem dando comida para aqueles que estão na rua. Pessoas que estão fazendo máscaras. Pessoas que estão tentando auxiliar de alguma maneira aqueles que estão necessitando, que ficaram sem emprego, não tem como se alimentar, como se vestir. Muitas pessoas passando várias dificuldades. Que bom que existem várias pessoas assim. Mas algumas, em meio a tudo isso, ainda olham para o seu próprio ego. Olham somente para si, como se o mundo girasse ao redor deles, como se eles fossem o principal. E o que nós temos que fazer com esses seres? Nós temos que orar por eles, vibrar por eles. Ao invés de nós ficarmos criticando, falando mal, vamos vibrar, porque a nossa energia positiva, associada à energia positiva de outra pessoa e de outra, ela cria uma egrégora. E aquilo vai envolver as pessoas que ainda não entenderam que nós somos um só. Uma só família. O nosso pensamento positivo vai auxiliar. De nada adianta criticar, de nada adianta nos sentirmos superiores, não. Nós precisamos sempre corrigir as nossas imperfeições e vibrar por aqueles que precisam de ajuda. Porque é assim que nós vamos transformando esse mundo que é de expiação e prova a um mundo de regeneração. E ele já está se transformando. Na própria Gênese a gente estuda e entende que tudo isso que está acontecendo é normal. O objetivo é a evolução e é o crescimento da humanidade. Só que, infelizmente, algumas coisas precisam acontecer. Mas compete a nós diminuirmos essas coisas ruins. Basta que nós nos modifiquemos com amor. Para que esperar a dor para nos modificarmos? Para que esperarmos as coisas acontecerem para que a gente se desperte? Vamos encarar aqueles que estão em outro país, outra raça, outra ideologia, outra forma de viver. Vamos olhar e vamos lembrar que é o nosso irmão, que é criado por Deus com muito amor, como nós fomos criados. Vamos respeitar, vamos ajudar, não vamos julgar. Hoje se fala em bullying, hoje se fala em tantas coisas, para quê? Vamos tirar do nosso caminho o orgulho, o egoísmo, a vaidade. E vamos entender que esse nosso planeta tem tudo para dar certo. Tem tudo para que seja um planeta de luz, de paz e de amor. E a responsabilidade é nossa. Cada um de nós pode fazer alguma coisa para modificar. Nós às vezes pensamos que eu sou tão pequeno,
como é que eu vou mudar as coisas? O que eu fizer não vai repercutir positivamente, vai repercutir positivamente, sim. Porque a nossa atitude boa, ela se une a outras atitudes boas e ela cresce. Da mesma maneira, as coisas que nós não fazemos de uma maneira legal. Então é importante que a gente esteja sempre com a mente, com bons pensamentos, as nossas atitudes, os nossos sentimentos, porque cria uma força enorme. E assim a gente vai conseguindo cada vez mais abraçar essa grande família. Já foi o tempo em que nós podíamos ficar felizes se a nossa vida estivesse feliz. As minhas coisas estão bem, estão felizes, é o que importa. Não. Agora nós precisamos ficar felizes se o nosso próximo está feliz. É uma das leis que nós devemos seguir. De fazer o bem, de se preocupar com o nosso semelhante, de amá-lo, de fazer com que ele se sinta bem. Alguns países não são iguais ao Brasil. Nós, em alguns quesitos, já estamos melhores, não temos guerra nem nada. Mas esses outros países precisam da nossa energia positiva, de nós nos abraçarmos e todas as vezes que lembrarmos desses povos, emanar amor, energias positivas a eles. E a nossa parte é importante, porque talvez eles estejam de maneiras tão aflitivas que eles não consigam se ligar naquele momento a uma luz, na luz de Deus. Então a gente pode emanar e envolvê-los, para que um dia a gente possa falar que realmente o nosso grande planeta é uma família universal, que a humanidade está unida por laços de amor, laços de paz, laços de fraternidade, de benevolência. Nós podemos. Nós já estamos caminhando para isso, mas podemos fazer ainda mais, com certeza. Como se nós fôssemos uma grande orquestra, como se nós fôssemos, cada um de nós, um instrumento, e o nosso Deus, o nosso Pai Maior, fosse o maestro. Se nós estivermos afinados como instrumentos, a nossa nota musical vai ser maravilhosa. Não importa se formos um piano, um violino, um teclado, uma flauta, não importa. Nós somos um instrumento, nosso maestro é Deus, e o nosso som saindo afinado, nós vamos colaborar para que exista uma melodia maravilhosa. A nossa melodia, unindo a melodia do outro, do nosso próximo, nós vamos verificar que essa melodia de amor vai percorrer os 4 cantos desse planeta. Então vamos cuidar da melodia que nós, como instrumentos de Deus, estamos tocando. Vamos fazer com que nós, como instrumentos, emitamos um som maravilhoso para se unir a outros e nós realmente sermos abençoados e podermos abraçar toda a humanidade, toda essa família maravilhosa, com muito amor e com muita luz. Eu gostaria de finalizar com uma mensagem que eu achei bem oportuna para esse momento. O ser humano deixou de ser humano há muito tempo. Só um instantinho. Só um instantinho. Problemas tecnológicos. Mas já vamos resolver. Se eu não conseguir conectar aqui, nós vamos para o encerramento.
As pessoas viraram marionetes do poder e do cifrão. Perante Deus, somos todos irmãos, o significado real da vida. Vivemos em um mundo egoísta, sem união, sem compaixão e sem fé. A desigualdade tomou conta da ação criadora, que é para todos. O mal que se manifesta no mundo fará com que o homem pense em seus atos e valores. Agora é preciso se adaptar às novas regras de convivência. Temos que procurar viver em harmonia, equilíbrio consigo e com o universo. Nada é por acaso, tudo tem um sentido. Agora é hora de mudança. A coletividade é necessária, o amor ao próximo é essencial e a caridade sempre. A mudança do comportamento para que o mundo se cure das impurezas é preciso. Somos o remédio do mal que nós próprios criamos. A guerra começou. Energia negativa se cura com luz. A luz é o caminho para a saúde da carne e do espírito. A paz reinará, mas depende de nós. Jogue fora, no lixo da vida, ande com Deus. Vamos iluminar o mundo. Vamos iluminar o mundo. Vamos espalhar o bem. Vamos nos unir. Vamos nos unir. Vamos ser seres humanos. Vamos ser soldados da luz. Vamos acreditar. Deus no comando sempre. A vacina para a ferida do mundo está dentro de nós. Se permita, cada ser vivo na Terra é responsável pelo outro. Somos uma só família. Sejamos sempre, com as bênçãos de Deus, uma família universal. E assim, vamos encerrando esse encontro de hoje com uma prece final, onde nós fechamos os nossos olhos na matéria e abrimos o nosso coração para agradecer por esse momento e que possamos refletir sobre o que conversamos nesta noite, que possamos sempre ter força para fazermos a nossa parte, que possamos ter fé para continuarmos perseverantes pelo caminho, que possamos estar atentos para com as nossas atitudes, para que elas se revertam em coisas úteis, propósitos úteis na nossa vida e na vida do nosso semelhante. Que nesse momento Deus, o nosso Pai Maior, possa retirar de nós as melhores energias e levar a todos aqueles que sofrem por algum motivo. Que os nossos irmãos, neste momento, de alguma maneira, possam receber as bênçãos do nosso Pai Maior. Que todos sejam abraçados pelas energias dos nossos espíritos de luz. Que todos sintam-se fortalecidos, sintam-se amparados, não se sintam mais sozinhos. Que possamos, através desses nossos sentimentos, tornar a energia desse planeta lindo, azul, numa energia de amor, de entendimento, de fraternidade, de caridade, de respeito, de irmandade, de companheirismo, de união e de respeito. Pedimos também, neste momento, que todos os nossos irmãos que se dirigem ao plano espiritual novamente, que possam estar sendo abraçados, abençoados e iluminados. Que nós que ainda ficamos aqui, que continuemos nessa trajetória de cada dia, nos transformando, estarmos mais próximos aos ensinamentos do nosso Pai Maior, mais próximos à perfeição relativa.
e mais úteis nessa grande família universal. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada. Um beijo a todos no coração de cada um de vocês. Luz, paz no caminho de todos.